Fla-Flu, nos embalos de sábado à noite, exatamente às 9 da noite, sábado, Flamengo e Fluminense começam a decidir uma das vagas para a final do campeonato estadual. Fluminense, que perdeu para o Flamengo na fase de grupos, né, naquelas rodadas iniciais, foi para a última rodada dependendo dele para escapar do confronto com o Flamengo, mas perdeu para o Botafogo. E aí sobrou o Flamengo. A final do campeonato estadual dos 2 anos anteriores agora se repete na semifinal, Edu. Exatamente, Fábio. Como você disse, né, tava todo mundo esperando uma decisão, né, entre Flamengo e Fluminense, ou Fluminense e Flamengo, mas como você já explicou, por causa dos resultados aí, a pontuação, né, a soma dos pontos de cada time, vamos ter realmente Flamengo e Fluminense na semifinal do Campeonato Carioca, né? A gente tem uma arte aí para mostrar como que Flamengo e Fluminense dominaram o Campeonato Carioca nos últimos 4 anos, né? Os dois fizeram a final, sendo que o Fluminense foi campeão, né, nos últimos 2 anos. Então agora teremos esse tiratema interessante aí já na semifinal da competição. E lembrando, né, Fábio, que se de repente o Fluminense consegue eliminar o Flamengo e o Vasco também faz a sua lição de casa e passa para a decisão, nós teremos aí podemos dizer assim, quase uma final inédita aí para muita gente, né? Afinal de contas, desde 2003, Vasco e Fluminense não fazem a final do Campeonato Carioca. E antes disso, eles haviam feito lá atrás também, no início dos anos 90, né? 93, 94, quando o Vasco da Gama foi tricampeão, né? Carioca naquela oportunidade, ganhou 92, 93, 94. Então temos aí esse pano de fundo, vamos dizer assim, interessante, né, para esse duelo. Eu acho que o Flamengo está um pouco mais pronto para essa semifinal, né? O Fluminense vem aí dessa vitória importante da Recopa, mas o time ainda está um pouco desequilibrado em alguns momentos, né? Colocou todas as suas forças na Recopa, até por isso acabou ficando um pouco atrás na classificação geral do campeonato e agora vai ter que pegar o Flamengo na semifinal, né? E aí, Fábio, a gente pode entrar, claro, já no jogo, lembrando que uma das coisas que chama atenção nesse time do Flamengo, e claro que sendo o Tite o treinador do Flamengo, é uma coisa até certo ponto não surpreender, né? Não dá para ter surpresa com os times do Tite em termos defensivos. O Flamengo que tomou apenas um gol até agora no campeonato carioca, e a gente tem aí os números do Rossi, né, do goleiro do Flamengo, por exemplo, e ele que em 8 jogos não tomou nenhum gol, porque o único gol que o Flamengo tomou foi lá no começo. O Flamengo ainda estava com o time reserva, né? Estava até com júniores, né? Jogando. Então o Rossi tem essa grande marca aí nesse campeonato carioca de não ter tomado nenhum gol. E fez 11 defesas importantes, né? Pelas estatísticas da Flash Score. Chegou a fazer 11 defesas, mas realmente não tomou nenhum gol em 8 jogos, o que é um número. Tudo bem, a gente pode discutir o Campeonato Carioca, tem alguns jogos, alguns times que realmente estão muito abaixo, mas sem dúvida nenhuma é muito interessante esses números do Flamengo, né? E uma Mas das peças. tem um Sim, detalhe, Edu, até você vai falar dessa peça aí, eu ia exatamente citá-lo, porque o Rossi pode não fazer defesas importantes, mas aí tem um zagueiro que faz defesas importantes. Azevedo, você tá exatamente. maluco? Não, porque no clássico com o Vasco foi o Carolino, o Léo Pereira, quem salvou 2 gols em cima da linha contra o Verratti ali, já tinha vencido o Rossi, mas ele tirou. E um detalhe envolvendo ainda o Rossi, Edu e amigos, o Flamengo estreia com o time titular, sai para fazer uma intertemporada em Orlando, aí bota os reservas, e o Matheus Cunha foi quem leva esse gol da equipe do Flamengo, volta o time titular, e aí pega um Fluminense sem o André. Fluminense que voltou depois, né, por conta das férias que foram Exato. maiores, né? Maiores não, num período diferente, porque estava no Mundial, então ele já volta no meio do campeonato estadual e perde uma das principais peças para o Fla-Flu de sábado, que é o André, que foi expulso contra o Botafogo. Mas vamos voltar no Carolino, Léo Pereira, que pode ter a companhia de outro Léo, o Léo Ortiz, né, nesse jogo. Olha o Léo Pereira aí, Edu. Então, exatamente, ele também, como você disse, né? Ele não. O time titular do Flamengo, né? Não jogou todas as partidas também. O Tite fez um rodízio ali até certo momento, até por causa dessa viagem. Então, em jogos realizados, foram 8 jogos do Léo Pereira, e ele é o maior passador desse time do Flamengo, né? Com 368 passes certos.
e duelos defensivos também ele tem sido muito importante. Ele tem 19 aí duelos defensivos, vamos dizer assim, corretos, né? Quando a ação do jogador acaba realmente dando frutos, ou seja, ele consegue retirar a bola do adversário. Então o Léo Pereira, sem dúvida alguma, é a peça-chave aí nessa defesa do Flamengo. E agora, como você bem lembrou, né? Acabou a novela, o Léo Ortiz já é do Mengão. Ontem, inclusive, depois do jogo no Engenhão, o Pedro Caixinha não quis nem responder sobre o Léo Ortiz, né? Se ele vai fazer falta ou não para o Red Bull Bragantino. É óbvio que vai, mas enfim, agora o Flamengo vai consolidando aí um sistema defensivo que vai ser importante aí para o resto do ano. E tem uma outra coisa interessante nesse sistema defensivo do Flamengo, que o Tite gosta, né, de montar o sistema defensivo, ele costuma dizer isso, né, que o time tem que defender desde o ataque, e o Arrascaeta tá levando a sério essa determinação aí do Tite. Ele tem sido um dos jogadores que mais desarma na equipe do Flamengo. Temos aí 31 desarmes certos, né, do de Arrascaeta, ele que jogou 9 partidas, uma partida a mais que o Rossi e que o Léo Pereira. E ele, obviamente, também está sendo muito importante já para frente, né, na construção. Ele fez 2 assistências nesse campeonato carioca até aqui, né? Ou seja, o Flamengo vai se azeitando, né? Tem um elenco sensacional, tem muitas peças de reposição e o Tite, aos poucos, vai colocando esse time aí para jogar e jogar muito bem, né, Fábio? Mas se a gente fala do sistema defensivo do Flamengo, que é muito forte, conta com os homens de frente, como o Arrascaeta, o próprio De La Cruz, que ajuda demais também na marcação, só que eles terão pela frente o artilheiro, o cara da Libertadores, um tal de Germancano, hein, Edu? Não, exatamente, né? Aí a gente vai pro lado do tricolor, pro lado do Flu, o Cano que só fez 4 jogos nesse campeonato carioca, mas já fez 2 gols. Então, sem dúvida alguma, ele é sempre muito perigoso e vai ser muito interessante, porque assim, essas partidas, né, de história, de peso, de camisas gigantes, como é Flamengo e Fluminense, é sempre legal a gente obviamente, entender a emoção que está por trás disso, mas tem muitos duelos interessantes que nos ajudam a contar o jogo de uma forma legal, né, Fabi? E esse duelo aí entre o Cano, tem o Arias também, né, que temos os números aí dele, ele que continua, já fez uma excelente temporada o ano passado, ajudando o Fluminense a ser, inclusive, campeão da Libertadores, né? Você vê, em 6 jogos ele fez 2 gols, também é uma média até que de razoável para boa, né? O ano está só começando, as temporadas está só as temporadas estão apenas começando, né, no campeonato, o campeonato carioca é isso também, né, os regionais é que marcam esse início de ano no futebol brasileiro. Então também o Arias, o Cano, vamos ver como que a defesa do Flamengo agora vai se comportar diante deste ataque do Fluminense, que é um time muito dinâmico, né? O Diniz, obviamente, tem essa característica também, uma trocação ali de posições, né, no ataque. Então vai ser muito interessante ver esse duelo entre o ataque do Fluminense e a defesa do Flamengo, né? Obviamente que não estou dizendo aqui que o Flamengo também não tem um excelente ataque. Também vai ser legal Claro. ver esse duelo do outro lado. Mas sem dúvida alguma. E aí tem uma outra surpresa. Se no lado do Flamengo o De Arrascaeta pode até surpreender muita gente, né? Quando a gente ouve os números. Do lado do Fluminense, eu acho que a gente pode considerar o Lelê também como uma bela surpresa, uma boa surpresa nesse campeonato carioca. Ele que fez 5 gols, 2 assistências em 7 jogos, né? O Lelê que veio para o Fluminense o ano passado, né? Depois de ter feito um belo campeonato carioca no Volta Redonda, e agora vai se, vamos dizer assim, vai se firmando, né? É um atacante que realmente está mostrando aí a que veio. Ele que é jovem, tem 26 anos, né? Tá chegando ali naquela fase espetacular dos atacantes. Então pode ser um bom ano para o Lelê, sim, ajudar ali o Arias, o Cano, enfim, a esse time do Fluminense conseguir aí vitórias, né? Conseguir conquistas, que é isso que a torcida do Flu tanto deseja. Né?